porque as pessoas elas são muito acostumadas a viver na zona de conforto. É porque na zona de conforto é aquela história, eu já faço com o pé nas costas, então eu já sei fazer bem, eu já sei para onde eu vou. E para que eu possa passar por um processo de crescimento, quando eu saio da minha zona de conforto, o primeiro movimento que eu tenho é passar por uma zona de medo, uma zona de pânico. Por quê? Porque eu saí de onde estava quentinho e eu preciso agora aprender algo que é diferente. Tudo aquilo que é diferente, meu cérebro reptiliano, como um mecanismo de defesa, já vai falar alerta, 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 cuidado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Servir e Ser Visto. Nós estamos muito felizes aqui como agência ou criador de fazer esse podcast, de trazer pessoas aqui nesse sofá para contar de grandes histórias de como elas começaram a servir a sociedade para depois ser visto por ela. E hoje a gente tem a felicidade, a alegria de estar trazendo aqui para o sofá da agência a Paula Simões. A Paula Simões, que trabalha há mais de 17 anos com experiência no agro, com desenvolvimento de pessoas e carreiras, capacitando indivíduos e famílias a liderar com comunicação afetiva e gestão profissional. Hoje nesse sofá a gente tem essa honra de estar trazendo ela para contar um pouco de como ela começou. Eu que já fui também, coach dela, passei por um treinamento com a Paula por muito tempo e para mim fez total diferença, E é uma alegria estar te recebendo aqui, Paula. Obrigada pelo convite, é uma honra poder inaugurar esse quadro, projeto que já falávamos há um tempo, e que bom que agora finalmente esse projeto começa, e obrigada pelo convite. Maravilha, Paula. Paula, assim, a ideia do nosso podcast, como eu te falei, é de trazer um pouco desse seu início, da sua história, de como você realmente se despertou para esse lado profissional, trabalhando com pessoas, envolvendo pessoas, E fala um pouquinho pra gente começar, quem é a Paula Simões, fora daquela Paula que a gente vê no Instagram, fora daquela Paula que a gente vê nos palcos. Fala um pouquinho, quem é essa Paula pra gente? Então, essa Paula, eu falo que a minha primeira identidade é ser filha amada de Deus. Então, quando eu me reconheço nessa identidade, eu reconheço a minha necessidade de ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa que precisa ter cuidado com o outro, uma pessoa que precisa servir, ser compassiva. E eu também me reconheço em um lugar onde eu tenho a certeza que eu sou cuidada e que alguém muito maior está olhando por mim a todo momento. Então, essa é a minha principal identidade. A minha segunda principal identidade é ser mãe da Vitória. Então, é algo que eu sempre quis, sempre sonhei. Para mim, a maternidade, ela sempre foi leve. É claro que, às vezes, existe em algum momento aquela culpa que é normal, Nasce uma mãe, nasce uma culpa, e isso é muito real. Mas, ao mesmo tempo, a maternidade, para mim, ela nunca foi um fardo. Ela sempre foi uma dádiva, algo que eu sempre sonhei e que me sinto, assim, eternamente grata por poder realmente ser mãe da Vitória. Sou uma mulher intensa, apaixonada, que realmente, quando eu me disponho a fazer algo, eu entro de cabeça, eu faço, e eu costumo dizer que eu sempre estou pronta. Algo que eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade hoje, sabe? É que se eu morresse hoje, eu estaria pronta. Então, acho que isso é a Paula. E quando nessa sua jornada, Paula, você percebeu que o trabalho com desenvolvimento de pessoas era mais que uma profissão, realmente era um chamado? Olha, isso realmente se deu depois da minha transição de carreira. Eu tenho como formação ciências contábeis, então eu atuei no agronegócio por quase 20 anos. Antes disso, eu atuei na área de seguros também. E há 5 anos e meio atrás, eu fiz uma transição de carreira. Essa transição de carreira, ela nasce através de uma dificuldade que eu estava tendo em um momento da minha vida pessoal. E
Eu sinto realmente hoje que desenvolver pessoas, de estar apoiando famílias é um chamado, quando eu ouço dos meus clientes a diferença que o meu trabalho traz para a vida deles. É como se eu sentisse realmente que essa entrega ela é tão perfeita e tão plena, que não é algo que a Paula está fazendo, sabe? Eu acho que é algo muito mais grandioso. Então é algo que, sim, eu fui escolhida para estar ali naquele momento, entregando aquele trabalho, entregando aquelas ferramentas de forma que eu me sinto guiada a todo momento para escolher o que eu preciso trabalhar, que ferramenta que eu preciso utilizar, para que o cliente realmente saia do meu escritório com aquela plenitude de que ele consegue atingir aquilo que realmente ele foi buscar. Então isso só pode ser um chamado, porque não é algo que eu consiga fazer sozinha. Eu imagino que realmente eu estou sendo guiada por Deus a todo momento. Eu estou sendo usada como um instrumento dele na vida das pessoas. Eu me lembro que nas nossas sessões, quando a gente sentava para ter ali a sessão de coaching, você perguntava para mim, o que você está trazendo ali de demanda, né? E para mim era algo tão real ali, aquilo que eu estava levando e você trazendo uma solução, um caminho, né? Dentro das ferramentas que realmente me ajudava muito no processo que eu estava precisando ter de mudança, né? Então essa percepção, ela é essencial, né? Sim. Para o que você desenvolve, né? Sim, ela é essencial, e como você mesmo pôde colocar aqui, a pergunta para o cliente é qual é a demanda do dia. Sim. Então eu não tenho um planejamento normalmente claro que o cliente ele sempre chega já com uma meta, mas a cada sessão, às vezes esse objetivo dele, ele muda, né? Então a demanda do dia é o que eu preciso atender, então não teve um planejamento para a Paula saber o que ela vai aplicar hoje, né? Então é meio que no escuro, e as coisas acontecem e o cliente sai de lá com alguma ação que ele vai fazer e que vai dar um resultado para ele em relação ao que ele busca. Sim. Então realmente só pode ser um chamado. E Paula, o que te levou para esse caminho, né? De trabalhar com o desenvolvimento pessoal? Eu falo isso porque, como você trouxe, é um chamado para você, né? Que se tornou também uma profissão. Mas qual foi o caminho aí? O que aconteceu para que você se despertasse, saísse da onde você estava, né? Para entrar em um novo ambiente, essa transição de carreira? O que te levou para esse caminho? Eu acredito muito na teoria que diz que o propósito, ele vem de uma dor. Então, o meu propósito, ele veio da necessidade de atender uma dor. Uma dor essa que eu sentia em um determinado momento, devido a um problema pessoal que eu vivia, mas a minha intenção em aprender, em buscar autoconhecimento, em estudar sobre depressão, doenças da alma, síndrome do pensamento acelerado, eu comecei a estudar muito sobre isso, eu amo estudar, e eu acho que nos livros eu consigo ter as respostas do que eu preciso realmente, sabe? Então eu me joguei naquilo ali, comecei a estudar realmente de fato, e comecei a ter uma visão de que eu precisava de um movimento de transição de carreira, e que esse movimento de transição de carreira, o qual eu já me organizava para fazer, mas que na minha cabeça era na área de consultoria financeira, de repente, através de um processo onde eu fui coach, então eu descubro que eu não queria mais atuar na área de finanças, e sim eu queria começar na área de pessoas. E foi muito lindo porque inicialmente foi aquela história, né? Vamos fazer do limão uma limonada. Então, mediante um grande desafio que eu tinha um objetivo de ajudar uma pessoa em específico, que no caso era o meu ex-marido na época, que ainda era o meu marido. Mas quando eu me descubro estudando sobre isso e buscando sobre autoconhecimento, eu começo a curar as minhas dores. E aí eu começo a entender que não é sobre mudar o outro, é sobre mudar a mim mesma, porque o outro não está no meu controle. Isso para mim foi assim, eu arrepio de falar, porque é muito verdadeiro, foi a maior virada de chave da minha vida. Foi quando eu entendi que eu não consigo mudar ninguém, né? Eu consigo mudar a mim.
o meu comportamento, e o meu comportamento ele vai espelhar a mudança no outro. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, realmente, o meu propósito, ele nasce disso. E hoje eu posso falar que tudo, mas exatamente tudo que eu aplico no meu escritório, eu vivo na minha vida. Sabe, assim, Isso todas as faz minhas toda ferramentas. A diferença, né? Porque falar é fácil, né? Sim. Mas quando você vive, e principalmente tem uma história, a autoridade ela vem com naturalidade. Sim, exatamente. Ela vem com naturalidade, né? E dentro desses anos que você tem de experiência, Paulo, como é que você percebe pessoas que, como você, né, queriam mudar, queriam buscar esse caminho do autodesenvolvimento, mas chega um ponto que elas travam. Elas não conseguem ir além do que é necessário ir para que a mudança aconteça, né? Uhum. Você já encontrou muitos tipos de pessoas na sua jornada como profissional? Sim, normalmente quando as pessoas elas adentram o meu escritório, normalmente elas já estão decididas que elas precisam passar por um processo de mudança. Certo. Então, dificilmente, assim, eu posso te afirmar que 95% das vezes que o cliente entra no meu escritório, ele já vai disposto a mudar. Então, isso é mais fácil. Aqueles que entram ainda com uma dúvida se querem ou não, se estão dispostos a passar por esse processo de mudança, ali na sessão de alinhamento, se eles não tiverem a certeza absoluta, eles já desistem. Sim. Porque uma dos principais, acho que dos principais valores que eu sempre tive no meu trabalho é a minha transparência e a minha verdade. Então, eu trabalho muito com a verdade. O meu cliente, ele não vai lá para ele ouvir o que ele quer ouvir. Ele vai lá para ele ouvir e se conectar com a verdade. Por mais que essa verdade, às vezes, seja dolorida. Então, em uma primeira sessão de alinhamento, eu já trato com esse cliente muito claramente sobre a necessidade da autorresponsabilidade. Se o cliente não estiver disposto realmente a cumprir aquilo que ele aprendeu lá, não existe milagre. Então, eu deixo isso muito claro. Falo assim, olha, aqui o meu papel é te despertar. Te despertar, te trazer consciência, te trazer ferramenta. E isso eu vou fazer muito bem. Agora, se você vai sair daqui e vai se comprometer com o que você aprendeu, a responsabilidade é sua. Então, se não tiver esse empenho, não tem desenvolvimento. Então, aquele cliente que não está totalmente pronto, ele não volta. Tá? Então, eu acho que eu já desclassifico ele ali né? E tá tudo certo. Seletivo, né? Eu não me importo de perder o cliente, porque no momento correto, ele vai voltar lá. E assim, na tua visão, qual que é o erro mais comum que pessoas que querem mudar, mas travam, fazem? Acho que o erro mais comum é, às vezes as pessoas, elas procuram muito hoje por fórmulas prontas. Rápidas. Rápido, sabe? Assim, a mudança de 21 dias, o emagrecimento, pílula para poder dormir, pílula para poder acordar. E eu não trato isso assim. Primeiro, eu não sou psicóloga, né? E segundo, eu não acredito, né? Eu acho que sim, tem alguns casos onde a gente precisa de medicamento e aí tem os psiquiatras, tem os psicólogos lá, tudo, que vão entrar na sua área de trabalho e tudo mais. Não estou aqui para discutir sobre isso. Mas a mudança comportamental, ela requer, no meu ponto de vista, disciplina, constância e rotina. Então, não existe outra opção. Ou você vai ter disciplina, constância e a rotina, ou não tem desenvolvimento. É desafiador? O cliente costuma levar para mim assim, Paula, mas é muito difícil. E aí eu falo, vamos já trocar essa palavrinha aqui e vamos substituir o difícil por desafio, porque quando eu penso em desafio, eu não sei você, mas se tiver um desafio, eu vou vencer. Você quer fazer, Eu né? quero fazer, e eu tenho vontade, eu vou, né, talvez, não vou chegar em primeiro, mas eu quero estar ali na linha de frente. Agora, quando é difícil, parece que a gente cai os ombros, parece que é pesado. Então, só da gente mudar esse olhar da palavra, já faço uma reprogramação aqui na minha mente de que é um desafio e eu quero, né?
Então, é desafiadora a mudança? Claro que é, porque foi uma vida de comportamento, né? De hábitos, né? Que me levaram a comportamentos sabotadores, que me afastaram, de repente, de ser quem eu quero ser hoje. Mas, se a pessoa realmente está disposta, tem desenvolvimento, eu acredito nisso. Então, na tua opinião, ela precisa querer. Ela precisa querer. O primeiro ponto é ela querer, né? Ela precisa querer e ela precisa entender que vai ser desafiador e que não tem milagre. Então, o primeiro passo é esse, entender que não tem milagre. Acho que é isso. Como você trabalha já há muitos anos dentro da área do desenvolvimento pessoal, né? Por exemplo, quando a gente estava nas nossas sessões, eu já falei que eu levava as minhas demandas, né, do que eu queria, e você ali prontamente conseguia me ajudar dentro de um direcionamento com ferramentas, né, do meu dia, minha rotina, montar ali o que eu precisava ter para que realmente eu conseguisse chegar no meu objetivo. E como você falou, né, da porta para fora é minha responsabilidade, era minha responsabilidade fazer com que isso acontecesse, né? E muitas vezes eu era desafiado internamente, quando eu ia colocar em prática aquilo que eu aprendi contigo, nas minhas crenças, muitas vezes em ambiente, né, ambiente que eu estava inserido. E eu precisei realmente sair de alguns ambientes, mudar minhas crenças para que coisas acontecessem, coisas novas acontecessem, né, na minha vida. Sim. E você acha que isso é um dos impeditivos que as pessoas têm hoje para não mudar? Crença, ambiente. Para ti, o que é mais, o que influencia mais hoje para as pessoas? Eu vejo assim, o medo, né? O medo do novo, o medo do diferente, porque as pessoas elas são muito acostumadas a viver na zona de conforto. Porque na zona de conforto é aquela história, eu já faço com o pé nas costas, então eu já sei fazer bem, eu já sei para onde eu vou. E para que eu possa passar por um processo de crescimento, quando eu saio da minha zona de conforto, o primeiro movimento que eu tenho é passar por uma zona de medo, uma zona de pânico. Por quê? Porque eu saí de onde estava quentinho e eu preciso agora aprender algo que é diferente. Sim. Tudo aquilo que é diferente, meu cérebro reptiliano, como um mecanismo de defesa, já vai falar alerta, 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 cuidado, né? Então eu vou ativar o cuidado ali, na zona de medo e na zona de pânico. Algumas pessoas, elas vão travar, elas vão congelar, outras pessoas, elas vão se esquivar, e outras pessoas vão partir para cima como um combate, né? Então existem várias formas de você reagir ao medo. Mas para que eu possa evoluir, eu preciso, então, zona de conforto, zona do medo e do pânico, entender que isso é comum, é humanidade compartilhada. Todo ser humano, ele vai passar por isso. Então, eu não olho para mim como uma vítima do ambiente, uma vítima da situação, um coitado. Não, eu preciso passar por esse processo de evolução. Qual é o próximo passo? O próximo passo agora é a aprendizagem. Então, para que eu passe por essa zona de aprendizagem, eu preciso, sim, mudar o meio, eu preciso, sim, de repente, me afastar de algumas pessoas, eu preciso trazer outras pessoas para o meu lado, eu preciso deixar as minhas crenças, preciso entender como elas funcionam na verdade, né? Porque como as crenças são criadas, como elas direcionam o meu comportamento e o meu processo de tomada de decisão. Quem é que guia o meu comportamento inicialmente? São os meus valores. E aí, quando eu tenho essa conexão com o autoconhecimento e começo a identificar que em um processo de tomada de decisão, ou eu sou guiada por valores, ou eu sou guiada por medos e crenças, tá? Então, quando eu começo a entender como eu funciono aqui internamente, fica mais fácil eu passar por todo esse processo de aprendizagem e deixar algumas coisas, ou mesmo que talvez eu não deixe, porque não tem como eu apagar tudo que eu já vivi. Então é como se a gente tivesse uma mochila e eu tô com essa mochilinha aqui. Só que eu tenho a consciência de que, opa, agora isso que tá nessa mochila eu não preciso usar nesse momento. Ele tá aqui, como
um mecanismo que, se for preciso, é uma lembrança de que eu já vivi e que eu não quero viver mais. Mas agora eu posso dar um passo para frente, eu posso ter ousadia. E aí, uma vez que eu passei pela zona de aprendizagem, eu preciso começar a ousar e colocar em prática aquilo que eu aprendi, que é quando eu vou para o que a gente chama de zona de crescimento. Que aí a Brené Brown fala muito sobre isso, quando ela fala que ela não traz o exemplo da zona de crescimento, mas eu faço uma analogia com ela, de que a zona de crescimento é a arena da vida. Então eu só vou aprender fazendo, né? Vida, né? É vivendo de fato, é me jogando realmente, é me machucando, é sofrendo, é caindo e levantando. E faz parte, tá tudo bem. E aí, então, ali na zona de crescimento, quanto mais eu tenho esse processo de prática, mais eu vou ter repertório para me sentir seguro, autoconfiante. E daqui uns dias, aquilo que antes para mim era desafio, vira o quê de novo? Zona de conforto. Sim. E aí eu tenho todo esse movimento. Então é muito interessante a gente entender que em várias áreas da nossa vida, ora eu estou na zona de conforto, ora eu estou na aprendizagem, ora eu estou no crescimento, ora eu estou no medo. Então o Paulo hoje pode estar em alguma área da sua vida no conforto, mas em alguma área da sua vida você pode estar em medo ou em pânico. E aí você entender que esse processo está separado por área, vai ficar mais fácil você mudar e lidar com essa realidade. Então, isso é autoconsciência. Acho que eu falei demais, né? Não, tá ótimo. Porque isso, na verdade, ano passado foi um ano que eu comecei a olhar muito para mim, né? Num processo de autodesenvolvimento, né? Foi necessário eu parar. E hoje em dia, a gente percebe que as pessoas elas não param para olhar para si. Elas não param para olhar para os sentimentos, elas não param para olhar para os traumas que elas carregam, né? Elas não param para olhar para as crenças que estão levando ela para a vida que ela está tendo. Sim. Então é necessário justamente isso que você falou, né? Pararmos, termos essa autoconsciência, essa autoanálise, né? Do que nós estamos fazendo com a nossa vida, que o tempo voa. Sim. E adquirir essas ferramentas. Até mesmo o termo, né, coaching hoje não, né, de uns anos para cá, veio se tornando algo muito, coach, não quero não. Não. O coach nada mais Paulo, né, do que um treinador, uma treinadora, alguém que vai te levar para um caminho de desenvolvimento. Só que as pessoas, elas não querem um novo. Sim. Elas não querem se desenvolver, elas não querem pagar o preço que tem que pagar, né? Eu, por exemplo, estou num desafio, né, de voltar a lutar, né, a voltar para o jiu-jitsu, a voltar para o karatê. São coisas que, ao meu ver, puxam meu tempo, né, geram desconforto, mas eu preciso fazer. Sim. Para que realmente seja algo que vai estar me tirando da zona de conforto, algo que vai estar me motivando a ser melhor. Então, eu acho que o segredo, que foi algo que eu aprendi contigo também, é de parar e olhar para si. Sim, né? Exatamente. Fazer essa análise e entender o caminho que a gente tem que tomar, né? Isso, e entender que nós somos uma única persona, tanto no pessoal como no profissional, mas ao mesmo tempo essa única persona, ela precisa usar variados chapéus ali, né? Ora eu preciso usar o chapéu de empresário, ora eu preciso usar o chapéu de esposo, ora preciso ser de pai, assim, em cada função. Mas a persona que direciona tudo isso é uma mesma persona que sente. E as pessoas, nós não aprendemos, a nossa geração e uma geração um pouco mais avançada que a nossa,
ela não teve acesso, nós não tivemos acesso a esse vocabulário de sentimento. Então, isso não foi algo que foi ensinado na escola, como foi ensinado para minha filha, por exemplo, que tem um vocabulário de sentimentos já vasto, né? Então, isso é muito importante também. Então, nós precisamos sim sentir. Não dá para achar que homem não pode chorar, que homem não pode, que homem é fraco. Não, a gente precisa desmistificar isso. Jesus chorou quando ele ficou sabendo que o melhor amigo dele, Lázaro, estava morto. E quando ele fica sabendo e ele chora por quê? Porque ele se fez homem. Ele chora para ele dizer, sim, assim como vocês foram criados à minha imagem e semelhança, vocês também têm sentimento. Então tá tudo bem. Agora, quem foi que ensinou diferente? Né? Então aí agora a gente está num processo que está demais, né? Então, ou a gente está tendencioso para não posso de jeito nenhum, ou então eu tô demais, emotivo demais. Então eu preciso achar um meio termo, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então acho que a gente precisa sempre lembrar desse equilíbrio na nossa vida, é a dose. É a dose, né? Maravilha. E Paula, tem algumas perguntas aqui, né, que eu separei para fazer para você. Dentro desse autoconhecimento, né, e transformação, que são pontos do teu trabalho, qual foi a transformação, não sei se você pode falar, né, mas talvez sem usar nomes, mas qual foi ali de cases que você tem, um dos casos mais impressionantes de transformação que você já acompanhou? Olha, graças a Deus eu tenho muitos casos, sim, eu não vou citar nomes, mas eu vou citar alguns, vou citar mais de um. Então eu já tive, por exemplo, uma situação de atendimento de uma família, de irmãos, onde a irmã me procurou e eles tinham uma sociedade e ela me procurou porque ela queria se posicionar e falar que ela não queria mais levar para frente a sociedade com o irmão. E aí depois da primeira sessão ela identificou que não, o problema não era a sociedade com o irmão e que sim, eles podiam trabalhar juntos, o que eles precisavam era apenas de aprender a se comunicar. Porque o irmão tinha um nível de risco mais agressivo do que o dela. Então, quando eles olhavam para o futuro, eles se imaginavam em futuros diferentes. E a gente precisava, então, alinhar esse presente para, de repente, trazer uma separação de um futuro mais distante. E aí, quando a gente fez esse alinhamento, a família volta para a harmonia. Então, isso foi algo que, para mim, me marcou bastante, né? Já tive casos também, assim, de mulheres que chegaram pós-divórcio, depois de passar por relacionamentos abusivos, onde a mulher não tinha mais autoconfiança, ela não confiava mais no outro, ela não tinha nenhum senso de confiança nela mesma, e ali ela se redescobriu, nós trabalhamos as fortalezas, e essa pessoa realmente saiu dali com um novo olhar de quem ela era, de como ela podia se posicionar mediante um mundo, né? Já tive casos de empresárias, por exemplo, de uma empresária em específico, que chegou lá, ela era parceira em um trabalho, tinha um relacionamento de parceria, mas a gente começou a identificar que esse relacionamento de parceria era um pouco tóxico e precisava alinhar melhor algumas regras, né? E quando ela teve a coragem de ter esse movimento de alinhamento, ela rompe essa parceria, mas foi necessário para o crescimento dela. E ao romper essa parceria, ela teve a oportunidade de abrir um escritório sozinha. Hoje ela tem escritório em Rio Verde, em outro estado, e está crescendo. E hora volta no escritório para eu atender a equipe, volta para atender ela de novo. Já tive casos de médicas também, com, vários problemas de agenda e que não conseguiam conciliar a vida pessoal com vida profissional e que também trouxeram toda essa harmonia aí pro pessoal e profissional. Então, graças a Deus, assim, vários casos de sucesso e que realmente trouxeram mudança. É claro que tudo, como eu disse lá no início, partiu
primeiro da mudança comportamental de quem estava lá no escritório. Que às vezes a pessoa me procura e o assunto inicial é falar do outro, como se o problema fosse o outro. E aí eu preciso trazer para a sessão e falar assim, tá, mas depois de tudo isso que você me contou sobre o outro, o que que você pode fazer para melhorar essa situação? E aí eu trago para o eu. E aí a gente deixa o outro de lado, porque o outro não está aqui, não tem nem como se defender, né? Então é um pouco disso. E como você falou da tua história, né? Quanto que é valioso, eu acredito muito nisso, né, Paula? A gente ter essa percepção nossa, né? Do que nós podemos mudar, né? E não terceirizar, porque foi isso que você fez no começo, né? No começo, lá na tua carreira ali, nessa transição, quando você começou a entender mais sobre desenvolvimento, né? Você foi olhando para si, né? Essas mudanças que eram necessárias acontecer em você primeiro, não no outro. Sim. E hoje você consegue trazer para o seu cliente essa percepção inicial, né? Normalmente a gente tem essa tendência de terceirizar a culpa, né? De sempre jogar pro próximo, lá desde o jardim, né? Adão mandando a culpa para Eva, né? Eva para a serpente olhou para o lado, para o outro, não tinha ninguém para culpar, né? Exatamente. E hoje você vê que isso é algo comum nas pessoas, a terceirização? Sim, é muito comum. Então, por isso que já na minha sessão de alinhamento, o tema é autorresponsabilidade. Qualquer treinamento, você já contratou treinamento meu, o primeiro módulo é autorresponsabilidade. Para mim, sem falar de autorresponsabilidade, não tem desenvolvimento. Então, acho que... É a chave, né? É a chave, é a chave para a mudança, né? Não terceirizar, mas assumir. Não terceirizar. Assumir a sua responsabilidade. Assumir o que realmente você fez para que você chegasse exatamente onde você chegou. Porque é processo de escolha, né? Então, já tive um cliente em específico que a gente estava trabalhando em um processo de sucessão também. E uma sucessão muito bem sucedida e tudo, mas aquele questionamento ainda de que eu estou trabalhando aqui porque o meu pai me obrigou, eu não queria trabalhar aqui, eu queria trabalhar em um banco. E aí eu virei para ele, deixei ele falar e tudo, porque eu sempre acolho, mas eu vi que ainda tinha uma mágoa ali, que tinha alguma coisa mal resolvida. E aí, para um processo de consciência, eu trouxe para ele, falar, tá, mas... será que realmente, né, o seu pai te obrigou a tanto, né? Como é que foi para o seu pai fazer você chegar aqui onde você chegou hoje? Tinha algum momento uma arma na sua cabeça? Aí ele não. Eu falei, então, você teve escolha lá atrás. Você podia ter virado pro seu pai e falar, não, peraí, esse aqui não quero. Mas aí você teria que ter colhido as consequências disso lá na época. E de repente você não estava disposto a colher as consequências. Então assuma que ele te direcionou, mas você tomou decisão. Não tinha uma arma na sua cabeça. Porque se tivesse, aí a gente ia mudar de figura. E no que você desenvolve hoje em sucessão, né? Um trabalho que você desenvolve com sucessão, o que você mais encontra nas famílias hoje? Acredito que seja justamente o filho que não quer assumir o papel de liderança da família. É mais ou menos isso, Paula? Não, hoje o maior problema das famílias hoje é a falta de comunicação. Ou a falta da comunicação ou o excesso da comunicação em um tom fora do que seria o ideal, né? Então, grande parte dos problemas hoje das famílias é comunicação. No final do dia, a gente trabalhar a comunicação. É claro que o choque de gerações, ele vai ser um problema às vezes, porque às vezes o filho ele chega com aquela vontade muito grande de mudança e o pai não está tão preparado para a mudança, porque ele já fez daquele jeito até hoje, deu certo, então a gente precisa achar um equilíbrio para que o filho coloque a mudança, mas para que o pai também se sinta respeitado. Então eu preciso trabalhar muito esse relacionamento, essa empatia, esse respeito.
Então eu preciso, o tempo todo eu trago a necessidade do respeito para com a história do que o pai construiu. Sim. Né? Porque, assim, é lindo a gente ver o desejo de um filho entrante querer fazer grandes mudanças. Mas espera aí, né? Será que dá para você viver um pouquinho do negócio, entender como é que funcionou até aqui, para depois você começar a colocar o seu jeito de ser? Sim, Acho que isso foi uma coisa que eu aprendi com uma ex-chefa minha, que eu trabalhei já há um tempo. Quando eu fui contratada para implantar sistema e fazer um monte de alteração. E eu entrei toda empolgada e ela falou assim, tudo isso que você está me falando, eu concordo com você, mas nós vamos ter essa reunião depois que você trabalhar 1 ano vivendo a empresa. Então isso para mim foi assim uma virada de chave. Mal sabia ela que ela estava me preparando para eu fazer com os sucessores o que eu faço hoje, né? Então ela já estava me preparando realmente para esse tipo de argumento, porque é sobre isso. Eu só posso mudar algo que eu já conheço, que eu já vivi, que eu já vivenciei. Então eu trago a todo momento para as famílias essa importância do respeito, da empatia, do cuidado. E entra um ponto-chave que você falou sobre a comunicação, né? Sim. E quando você fala de comunicação, eu lembro que uma das coisas que eu aprendi contigo nas sessões foi a CNV. Eu fui estudar mais sobre, e realmente a CNV, a comunicação não violenta, ela foi me ajudando no meu processo de relacionamentos, né, empresarial também, entender as necessidades do outro, entender as minhas necessidades, os meus desejos, aquilo que eu estava querendo expressar, mas expressar de forma correta. Inclusive aqui na agência é algo que eu procuro ensinar para o time, né, principalmente para a Miriam, que é o atendimento nosso, né? Legal. Fala, Miriam, tá, o cliente, você não está entendendo ele? Ok. Joga no chat GPT, coloca o texto que você quer colocar lá, joga no chat. Organize, reformule esse texto, né? De acordo com a CNV. Legal. E aí vem toda a CNV bonitinha e ela envia para o cliente, né? Mas é justamente isso, entender a forma de se comunicar melhor. Me fala um pouquinho sobre a CNV, porque eu também lembro que você estava tendo um grupo, né? Sim. Teste experimental, não sei se era isso mesmo com a CNV. Comunicação não violenta foi algo que entrou na minha vida praticamente na mesma época que eu fiz a transição de carreira. Então tem 5 anos praticamente que eu estudo muito comunicação não violenta, e também foi uma das coisas que mudou a minha vida e a minha forma de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas. A comunicação não violenta, ela nos convida a observar fatos. Então eu não vou falar mais de pessoas, eu vou falar sobre fatos. Fato é exatamente aquilo que eu vejo, como se fosse uma foto. Então é entrar aqui nessa sala e falar que aqui tem 3 pessoas, que uma pessoa está com um livro na mão, que tem 2 microfones, e dar detalhes sobre a sala. Né? Falar sobre como eu escuto, exatamente parafraseando o que você me falou. Ou se eu não conseguir parafrasear o que você falou, eu te devolvo e, Paulo, só para confirmar o que você me falou, eu entendi isso. E aí eu te peço clareza, tá? Então é que eu estou falando de fatos. Certo. E aí eu olho para mim e vejo que, mediante aquele fato, como eu me sinto. E aí eu tenho um vocabulário de sentimento para eu achar qual é o meu sentimento ali. E podem ser vários sentimentos. Aí tenho depois um outro vocabulário de necessidade, porque é como se fosse assim, primeiro eu penso, né? Então eu penso algo, aí eu tenho, logo eu sinto, porque existe uma necessidade que foi atendida ou não atendida. E isso vai direcionar o meu comportamento para uma ação ou uma reação. Então, quando eu identifico qual foi o meu pensamento, qual foi o meu sentimento, qual é a minha necessidade, fica mais fácil eu sentar na sua frente e fazer um pedido, né? Então, é muito mais... E aí eu vou falar realmente da situação. É diferente se eu chegasse aqui e falasse assim... O Paulo me deixa irritada. Toda vez que eu converso com o Paulo, eu saio irritada. Eu coloquei a responsabilidade e a culpa em quem? No Paulo. Agora, quando eu olho e falo para você, quando você altera o tom de voz, eu me sinto desconfortável, eu me sinto irritada, porque eu tenho uma necessidade de respeito. Será que nós podemos conversar então, aí em outro tom?
o sentimento, os fatos primeiro, os sentimentos, a necessidade, sim, né? E o pedido. E o pedido, exatamente. Seria muito mais fácil a gente conversasse assim, não? Muito, é lindo, eu falo que a teoria é linda, mas nós já estamos, né, nosso cérebro foi programado para, antes de olhar os fatos, contar uma história, porque é no momento que ele julga. Sim. Então, e ele julga baseado em quê? Lembra da mochila? Baseado na mochila que eu já carrego ali, sim, da minha vida, do que eu vivi, dos meus traumas, das minhas histórias e tudo mais. Então, quando eu olho para o Paulo, às vezes eu vou olhar para o Paulo e eu vou lembrar de alguma história que está na minha mochila. Entendi. E aí essa história me faz julgar o Paulo. E aí quando eu julgo o Paulo, eu não olho para os fatos. Os fatos, verdade. Então é mais ou menos isso. Ó, para quem não conhece, tá? Esse aqui que é o livro, ó. Comunicação não violenta, né? E o Marshall até ensina que ele conta, na verdade, uma história, né? De um cara ali que ele estava aprendendo a comunicação não violenta, ele carregava uma listinha, né, dos sentimentos, né? Até me deu essa listinha uma vez, e é muito importante isso, a gente saber como expressar o que a gente está sentindo, sim, saber como expressar as nossas necessidades, né? Uma grande, na minha opinião, uma grande vantagem dessa geração, né, nova agora, é que eles sentem muito, eles, sim, sabem expressar muito o que eles sentem. Eles sabem colocar palavras, eles sabem colocar... tem um vocabulário extenso mesmo, né? Sim. A gente pega a época ali do meu pai, do meu avô, né? Não tinha isso, né? Não. Era só ali a expressão da raiva, só a expressão ali do que realmente ele estava sentindo, sem usar uma palavra. Sim. E quanto que a gente vai carregando isso com o tempo sem aprender, né? E graças a Deus existem as ferramentas para isso, né? Pra gente se desenvolver. E ainda todo um julgamento de que sentir raiva é ruim, né? Então, eu sinto raiva, logo eu sou má. Não, sim, eu sinto raiva porque eu sou ser humano. E a raiva é um sinal de alerta de que algo está desconfortável. E se algo está desconfortável, logo eu preciso entender aquilo ali para que eu mude esse desconforto. Sim. Né? Maravilha. E como é que tá o grupo, assim, da CNV? Eu falo até mesmo que eu quero, viu? Eu quero participar. Então, esse é um projeto que ele tá parado, mas eu fiz uma formação bem grande agora, foram mais de 150 horas, e aí nós fizemos um teste, um projeto piloto, foram acho que 5 participantes, eu e mais 4, desse curso completo. E aí eu tenho como objetivo, ó, tá virando compromisso social aqui, pronto, né? Ó, compromisso social tá gravado. Então eu tenho como objetivo lançar esse curso, mas assim, graças a Deus a minha agenda tem estado assim bem lotada e não tem tido como. Então eu preciso, assim, um dos objetivos desse ano é pensar como a Paula pode expandir. Eu preciso trabalhar isso. Paula, e pra gente já indo pro nosso final aqui, né? Ainda se falando sobre desenvolvimento pessoal, porque eu acredito assim que o desenvolvimento pessoal se tornou nos dias de hoje, né, uma busca aberta, né, para muita gente. Então hoje você abre o Instagram ali, vídeo de gente falando sobre desenvolvimento pessoal, vídeo de gente acordando 5 horas da manhã, metendo a cara no gelo, né? Então assim, muita coisa que se tornou meio que uma moda, né? Sim. Na tua opinião, que já é uma pessoa da área experiente, que tem uma base realmente, né, fundamentada, né, vamos dizer assim, quais são os perigos da pessoa estar buscando, né, esse desenvolvimento pessoal, quando ela busca sem ser bem conduzida? O desenvolvimento pessoal, se ele for conduzido de uma forma por um profissional que realmente não está bem capacitado, ele pode se tornar algo negativo. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele pode rotular, ele pode diagnosticar algo que de repente não é diagnóstico, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, assim, eu não sou psicóloga, ainda tenho muita vontade de me formar, eu estudo muito, mas eu tenho muito cuidado, você deve se lembrar disso, eu tenho muito cuidado em não
ultrapassar o meu limite de atuação nos meus atendimentos, porque eu não sou psicóloga. Então, determinados assuntos que eu vejo que está conectado a trauma, está conectado à dor, ele precisa ser tratado lá na terapia. Então, eu indico, eu às vezes eu compartilho de acordo com a autorização do cliente, eu troco ideias com os psicólogos, com o psiquiatra, justamente para que a gente possa fazer esse trabalho juntos. Porque eu tive ainda essa semana, uma experiência com uma líder que eu estou desenvolvendo de uma loja, e ela falou, nossa, Paula, essa sua devolutiva para mim foi tão boa, eu estou me sentindo tão autoconfiante, estava fazendo com ela a devolutiva do DISC, da análise comportamental. Falou, a última pessoa que passou lá na loja, que falou sobre o meu comportamento, ela virou para mim e falou assim, olha, você é uma pessoa muito autoritária, e como você é muito autoritária, você precisa mudar esse seu jeito, porque você tem tirado a motivação da equipe. Essa foi a devolutiva de autoconhecimento que ela ganhou de uma pessoa que estava lá treinando a equipe. E a mesma devolutiva que eu fiz para ela é que essa pessoa é uma pessoa super focada, então ela tem como... ela é uma pessoa dominante, essa pessoa ela tem foco em resultado, ela preza por qualidade, ela preza por excelência e ela não tem uma facilidade em dar feedback. Então, olha a diferença de como eu passei as fortalezas e as fraquezas e como ela absorveu. Então, eu mostrei para ela tudo que ela tinha de forte. Então, ao mesmo tempo que aqui você está vista como autoritária, aqui eu estou te vendo como uma pessoa que prega pela qualidade, prega pela excelência e tem foco em resultado. Então, a forma dessa pessoa se posicionar mediante o time, ela é diferente de uma pessoa que ela tem uma influência maior e é cuidadora e é mãezona. Eu preciso desenvolver como essa pessoa vai dar feedback para essa equipe, para a equipe entender que sim, ela precisa entregar resultado, ela não está errada. Né? Mas, então, cuidado, tem que ter um cuidado para não ter um rótulo para a menina. Sim, justo. Até mesmo dentro da empresa, você perde grandes talentos, assim, as pessoas assim estão rotulando, né? Rotulando, exatamente. Ao invés de falar, não, ok, ela tem um perfil comportamental, a gente pode trabalhar essa outra área nela para torná-la uma grande líder. Né? São ajustes, então eu preciso trabalhar ajustes e entender que não é fortaleza dela cuidar das pessoas. Então, quem eu tenho aqui no time que eu posso fortalecer para cuidar das pessoas, enquanto essa pessoa aqui cuida do processo e cuida da qualidade, porque dentro da empresa eu preciso dos dois, né? E aí eu vou deixar quem gosta de cuidar das pessoas dando feedback. Então, não vou ter problema ali de conflito, né? Maravilha. Então, um pouco sobre isso. Paula, e para a gente já ir, né, encerrando aqui a nossa conversa, uma pena, né? Porque a Paula tem um compromisso também daqui a pouquinho, né? Mas a gente tem algumas perguntas chaves para esse podcast. Justamente pelo projeto, né? Pelo propósito que é a gente contar essa história de como você começou, o que você carrega, né? De essência na tua história. E uma das perguntas, Paula, ela vai justamente nesse encontro. No teu caminho, na tua jornada, como o servir apareceu antes, porque sempre aparece antes do ser visto. Onde o servir, onde ninguém te via ali, quais foram as situações que você lembra, apareceu antes do ser vista? Acho que essa é uma das perguntas mais profundas de hoje e em coaching a gente aprende que quando a pergunta ela deixa a gente um pouco reflexiva é porque realmente ela é uma pergunta que provocou um insight. E eu pensei sobre isso e eu vou te responder com um exemplo. Eu tinha um cliente que ele estava com uma viagem programada para a China, ele, o pai e uma irmã. E a outra irmã, que não fazia parte do negócio familiar, ela ia ficar no Brasil. Então, iam viajar os três que comandavam o negócio no mesmo avião.
E sempre tem aquele pensamento de que a família não pode sair junto e tal. E aí esse cliente, antes da viagem, chegou e me mostrou uma mensagem no WhatsApp que ele tinha mandado para aquela irmã um dia antes. Se qualquer coisa acontecer com a gente nessa viagem, não faça nada na empresa sem antes falar com a Paula. Então, eu acho que, assim, eu me emociono de falar porque é uma família que eu respeito muito, uma família que fez muita diferença na minha vida. E ali, para eles chegar ao ponto de pensar que eles poderiam, né, não voltar mais e que eu era a pessoa que podia dar o apoio para a única irmã, para a única filha que está ficando, eu acho que isso não tem preço, mas tem valor, né? Então, o meu servir, ele sempre teve relacionado, como eu disse lá no início, a dar o meu melhor, tá? Independente de se o que eu tô fazendo realmente é aquilo que eu mais amo, mas eu começava a amar o que eu fazia sempre, sabe? Assim, então, se eu me propus, eu vou dar o meu melhor para que realmente eu tenha esse nível de entrega, para que a pessoa realmente se sinta grata. E em contrapartida, eu sempre tenho muita gratidão por todas as pessoas que se passaram na minha vida. Então, não faz parte da sua pergunta, mas é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Assim, se fosse para eu definir hoje o que é sucesso, né, na minha vida. Eu não sou uma pessoa ainda que tenho posses, né, que tenho dinheiro, que tenho capital, que tenho patrimônio. Mas sucesso para mim hoje significa a quantidade de relacionamentos e de conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. Porque uma frase que eu criei, eu até criei essa frase para coincidentemente, e me veio aqui isso agora, eu não me preparei para te falar isso. Eu criei essa frase para o dia que eu fiz o seu evento lá, do Experience, que a gente foi falar sobre networking, e a entrada da palestra sobre networking é que existem duas coisas que a gente pode acumular sem moderação: conhecimento e relacionamento, né? Então, para mim, sucesso é isso, sabe? É eu poder olhar para minha vida e ver o quanto de conhecimento e relacionamento que eu pude acumular e entender de onde eu saí, né? De uma vida simples, de uma vida escassa, de pessoas simples, mas que sempre tiveram muitos valores, muito caráter. Fui criada com a minha avó paterna. E ela sempre me falava que era muito importante as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, acho que eu aprendi muito isso, sabe? Então, eu olhar para a minha vida hoje e poder dizer seguramente que não é o meu desejo, eu quero muito poder viver, eu brinco que eu quero viver até os meus 115 anos, né? Mas se acontecesse qualquer coisa que eu precisasse hoje, sabe? Tá pronto, sabe? Eu fiz o que eu podia, com todo o amor que realmente eu poderia colocar em tudo, e eu sou feliz, e sim, eu acredito que eu já atingi o meu sucesso. E isso é muito verdade, Paula, para quem conhece a Paula, né, assim, mais de perto, quem foi, né, coach dela, sabe que essa entrega é real, né, Paula? Sempre ali procurando ajudar, sempre procurando, não só como uma sessão, mas realmente a gente sente muita vontade quando senta contigo, quando conversa contigo, né? Para expor aquilo que a gente está carregando, para te falar daquilo que a gente anseia de mudanças, né? E eu percebo muito nesses feedbacks que eu escuto de pessoas falando sobre ti, né? Que você é isso, essa pessoa que consegue extrair de um relacionamento melhor, né? De entregar o melhor, extrair o melhor de quem você está ajudando ali, ou de quem você está, né, se relacionando, e para mim isso é muito verdade. Eu estou muito feliz de ter você aqui, porque você foi uma pessoa que, na minha jornada, né, fez muita diferença, né? E como eu falei, acaba que não é só ali um processo de profissional, mas que se torna uma amizade, né? Sim. Uma parceria, né? E também eu vejo o quanto que você cresceu nesse tempo, né?
E o nosso sentimento, o meu desejo aqui, Paula, é que você cada dia mais consiga ajudar muitas pessoas, né? Que a luz de Jesus que brilha na sua vida brilhe para mais pessoas. Obrigada. E que muitas pessoas vejam você. E mais que isso também, né? Vejam Cristo em você, tá? Amém. Que Esse é assim o nosso seja. desejo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, tá? tô saindo emocionada. E você vai voltar mais vezes aqui. Vou sim, Vai com voltar mais certeza. vezes. Obrigada, Paulo.